Olá! Compartilhar conhecimento é a nossa missão. E hoje vamos falar sobre um assunto atual, presente e muito necessário: o transtorno do espectro autista e também o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Será que é importante entender para acolher? Hoje está na EJUR o psiquiatra Caio Abujade, que vai falar sobre esse tema. Ele está em Roraima. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, fui muito bem acolhido, fui muito bem recebido. Estou à disposição, né, para poder transferir um pouco do que a gente vem estudando, do que a gente vem aplicando na clínica no dia a dia. Eu espero poder transferir um pouco dessa tecnologia para todos aqui, assim, melhorando e enriquecendo o ambiente de cuidado, né, de todas as crianças, adolescentes e pessoas, né, até adultos que fazem parte desse escopo, desse cuidado, e também dos familiares, né, das pessoas envolvidas. Hoje todo mundo fala muito, está cada vez mais presente na sociedade, em todos os espaços, nas escolas, nos consultórios médicos, enfim, em toda a sociedade, essas siglas que a gente até ouve muito, TEA, TDAH, que são justamente o autismo, também o déficit de atenção, hiperatividade. O que é importante a gente começar falando? Porque muitas vezes as pessoas falam que tem um desses transtornos, mas não pode também ser assim tão banalizado. O que é importante a gente começar falando para quem ainda não sabe sobre esse tema? O importante é a gente entender que quando a gente fala de um transtorno, então na psiquiatria as doenças na realidade são chamadas de transtorno, porque elas têm um raciocínio, uma fronteira de trabalho que tem por base alterações do comportamento. E é muito importante a gente entender que as matérias de saúde, as especializações de saúde, na área da medicina, da psicologia, da fonoaudiologia, da enfermagem, da terapia ocupacional e assim por diante, elas são muito complexas. Elas não são tão simples assim que nem a gente imagina. Eu sei que existe um pouco... as pessoas tentam simplificar isso, até porque para cair isso na boca do povo, para que as pessoas comecem a comentar sobre isso, para que as pessoas comecem a falar, a querer entender sobre o assunto. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Então, listas, né, de sintomas, formatos de como se apresentam e até critérios diagnósticos do Manual de Transtornos americano, que é o DSM, na sua 5ª versão, e o Manual Internacional de Doenças, que é o CID, na sua 11ª edição, tem os critérios ali. Quando as pessoas começam a ter acesso a isso, e hoje a internet é uma fonte de informação inesgotável, elas começam a definir aqueles conceitos, aqueles critérios, interpretá-los segundo a sua maneira de ver. E é óbvio que não é porque aquilo está escrito que aquilo significa ser da forma como a gente imagina. Aquilo é só uma forma da gente definir para que haja um metabolismo do profissional que está estudando essa área, que está se desenvolvendo nessa área, que está aprendendo e aplicando a sua prática clínica e de pesquisa, poder se organizar. Mas as matérias de saúde são matérias práticas, desde sempre, né? Então, para você se formar um profissional de saúde, você precisa conviver com aqueles problemas, com aquelas doenças, com aqueles transtornos, ao longo de anos. E essa convivência, o estudo da semiologia, que é a ciência que estuda os sinais, a ciência que estuda os sintomas, e como você concatena aquelas ideias transformando em síndromes clínicas, para daí começar a pensar em tratamentos, ela é uma ciência muito complexa, né? Não é uma coisa tão simples assim. Hoje a gente sabe mais do que nunca que a medicina e a psiquiatria, os transtornos psiquiátricos, eles envolvem um raciocínio clínico. Existem alterações biológicas acontecendo nos indivíduos que têm esses transtornos. Agora, é muito interessante isso. Uma vez eu estava
me chamou muita atenção e eu posso usar esse exemplo. Uma vez eu estava no hospital, antes de eu ser psiquiatra, eu era aluno, e me chamou a atenção num ambulatório de hepatologia, não era um ambulatório, era uma enfermaria, tinham muitos pacientes hepatopatas com doenças no fígado, hepatites, né, agudas, crônicas agudizadas, e todos se assemelhavam. Todos tinham mesmas características, que eram as características semiológicas de um hepatopata, né? Então, quando você ia ali olhar, cada paciente, eles eram muito semelhantes. Eles eram amarelos, eles estavam todos toxemiados, eles tinham fraqueza, náuseas, vômitos, tinham características muito parecidas. Entretanto, o tratamento de cada um deles era diferente. Eles tinham hepatites diferentes. Uma era autoimune, a outra era viral, a outra era bacteriana, a outra era por alta ingesta de substâncias. Então, a mesma síndrome clínica pode ter causas, diagnósticos completamente diferentes. E o mesmo vale para o cérebro. Às vezes você está tendo um sintoma de agitação psicomotora e você acha que você é hiperativo. E na realidade você pode estar hipertímico e não hiperativo. Você pode ter uma ansiedade. Então, o sintoma da agitação psicomotora, ele pode ser N fatores. O sintoma de você estar distraído pode ser uma alteração de consciência, pode ser um estresse oxidativo, pode ser uma alteração de sono e também pode ser uma alteração de função executiva, uma depressão, mas também pode ser uma depressão. Tem inúmeras questões que podem gerar isso. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de você se definir ou definir uma pessoa com algum diagnóstico, entende? Com certeza. E a questão do preconceito ainda é presente na nossa sociedade, cada vez mais se fala, mas ainda tem quem não compreenda. E hoje é uma realidade cada vez maior, tanto das famílias quanto das escolas, e muitos se perguntam, afinal, existem causas específicas, indícios para o surgimento desses transtornos? É preciso observar algo? As pessoas muitas vezes se questionam. Tem algo que a gente possa falar nesse sentido? As etiologias, elas estão relacionadas a processos muito complexos, porque hoje é muito simples. Hoje as pessoas falam assim, é genético. Ou já se descobriram os genes que causam isso, que causam aquilo, que causam depressão, que causam TDAH, que causam autismos. Então pronto, está resolvido. Mais ou menos. Porque o que significa ser genético? A gente acha que ser genético é que passou de pai para filho. E ser genético é algo muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Mas muito mesmo, né? A genética não é algo que você passa de um para outro assim. De pai para filho. Um pai com síndrome, um pai sem síndrome de Down pode ter um filho com síndrome de Down. E é uma doença genética, certo? Então, assim, a genética, ela é algo muito complexa, né? E ela está relacionada ao movimento de relacionamento dos seres vivos com o ambiente. A genética, ela não está lá parada sozinha. A genética, ela vai se transformando e vai se mudando ao longo das gerações de acordo com que os indivíduos estão se relacionando com o ambiente. Então, ela se molda ao movimento de relação com o ambiente. Tudo que a gente passa, a forma como a gente passa pelos projetos da nossa vida e por todas as propostas que caem na nossa vida, elas vão sendo inseridas e marcadas na nossa genética para que as próximas gerações sejam preparadas para aquilo que a gente está enfrentando. Então, tudo que a gente vem sofrendo na humanidade de alterações nos nossos sistemas funcionais de estressores, cidades, poluição, organofosforatos, alta ingesta de plásticos, todos esses estressores que a gente vem vendo, né, se acumulando na nossa vida. Outras coisas, alteração de ciclo circadiano, alteração de sono, excesso de trabalho, né? Porque a gente pensa que o estresse é só coisa de quem passa necessidade. Mas hoje talvez as pessoas que mais se estressem são as que estão trabalhando, né? As que têm condição, porque elas não conseguem se organizar. Todos esses estressores vão se acumulando na nossa genética.
E eles vão marcando a nossa genética e durante a gravidez eles interferem no desenvolvimento. A gravidez se modifica. Os programas que fazem o desenvolvimento da criança durante as primeiras fases da vida, que são monitoradas e gerenciadas pelo sistema imunológico, esses programas eles são reprogramados. E aí eu tenho a incidência das atipias do desenvolvimento. Mas as atipias do desenvolvimento são a sobrevivência da humanidade. Porque o que está acontecendo é que essas reprogramações elas são tão intensas que a gente está tendo muitas mães e muitas gravidezes que são incompatíveis com a vida. Muita infertilidade. Infertilidade não é uma culpa da mãe ou culpa do pai. Ela tem a ver com esses estressores que nós estamos vivendo nas últimas gerações. Isso está modificando o plano pelo qual a gente gerencia a gestação, porque nós temos que preparar essas crianças para esse nível de estresse. Só que esse nível de estresse que nós criamos não é natural. O corpo está tentando decifrar como construir uma criança pronta para isso e ele não consegue. Né? Então, quando a gente nasce assim com uma atipia, que é um autismo, com TDAH, na realidade é a vida vencendo. É a vida sobrevivendo a essas dificuldades. E aumento da incidência tem a ver com isso, porque como é que eu vou mudar os estressores que as minhas últimas gerações fizeram? Que estão marcados na minha genética, entende o que eu quero dizer? E, por exemplo, quem está nos acompanhando agora pelo nosso canal e de repente recebeu um diagnóstico de TDAH ou mesmo de autismo, ou tem um parente, um colega, uma pessoa na família, fica aquela pergunta, né? O que fazer a partir de agora? Você conversou com os servidores do Tribunal de Justiça, deu super e valiosas dicas sobre esses aspectos. E aqui eu te faço para a gente compartilhar com todo mundo também, não é? Quando recebe esse diagnóstico, é para se assustar? É para se responsabilizar, mudar o estilo de vida? O que a gente pode dizer? A primeira coisa que eu sempre oriento é a gente acabar com essa história da culpa, sabe? Porque os pais chegam nas primeiras consultas, quando elas vão receber o diagnóstico, com uma sensação de derrota, de que eles falharam, de que eles cometeram alguma gafe, algum erro. Eu já vi pai falando que tem certeza que foi porque a mãe caiu na gravidez, a mãe tem certeza que foi porque foi agredida, foi porque sofreu isso, sofreu aquilo, foi por causa daquilo, aquilo, e que isso acabou desencadeando numa mudança do perfil do desenvolvimento. E não é isso, tá? Já vimos aquela história da vacina, que a pessoa tomou vacina, mudou o desenvolvimento. Realmente a vacina muda o desenvolvimento, porque quando eu nasço com atipia no desenvolvimento, meu sistema imunológico está reprogramado e uma das reprogramações é reagir exageradamente a alguns contextos. Então não é para se tomar vacina, porque vacinas são muito importantes, mas eu teria que, nesses casos, ter uma monitorização do sistema imunológico, porque esse sistema imunológico é muito reativo. Então eu posso fazer muitas alergias, eu posso fazer infecções de repetição, eu posso fazer muitas doenças autoimunes. Tem várias reprogramações imunológicas. Então, nesse caso, eu já nasci autismo, mas por causa de uma inflamação, que poderia ser uma virose, mas no caso foi uma vacina. Mas se eu pegar uma gripe, por exemplo, eu também posso ter essa reação, eu posso regredir o comportamento. Então são crianças que ficam muito suscetíveis. Então a ideia é que primeiro eu preciso tirar essa culpa de que não existe isso, né? Na realidade, as mães, que são as que mais se sentem culpadas, são grandes vitoriosas. Eu falo isso, que a vitória do indivíduo que nasceu atípico foi nascer. Tá? Então, assim, o nascimento ele é uma vitória, porque essa ideia de que nós estamos lutando para fazer a humanidade sobreviver nesse contexto é a ideia mais atual que eu reconheço assim, nos estudos que a gente está fazendo sobre as atipias do desenvolvimento. E a gente tem que reprogramar a nossa vida. A gente teria que reprogramar a nossa vida mesmo que os filhos não nascessem atípicos. Mas como eles nasceram atípicos, a sensibilidade daquele indivíduo a tudo é muito alta. E a maior parte daqueles sintomas que a gente está tendo é por aumento de estresse, é por acúmulo de comorbidades.
Comorbidades psiquiátricas, comorbidades clínicas, 84% deles fazem doenças gastrointestinais importantes de serem tratados. Mais de 60% deles vão precisar de uma endoscopia ou uma colonoscopia pelo menos uma vez na vida. Eles fazem alergias, atopias gravíssimas. Eles fazem, às vezes, rinites tão graves que eles inflamam como alguém que está em coma na UTI. Então, às vezes, a rinite não tem nem secreção, ele não está tendo nem sintomas, mas por dentro o corpo está extremamente inflamado e isso interfere no desenvolvimento da fala, nos comportamentos restritos e repetitivos, interfere na forma como ele se socializa. Eu já vi paciente, por exemplo, tratar uma rinite e começar a falar. Eu já vi o paciente ter uma constipação. Eu já vi paciente tomando 90 remédios, assim, muitos remédios em crise, chegar no consultório desesperado, já tomou de tudo, já passou em todos os psiquiátricas estavam babando, estava pálido, com olheiras. A gente encaminhou para uma endoscopia e o menino tinha uma úlcera. O problema não era o autismo. Ele estava há anos com úlcera e porque ele não falava, ele não sabia se comunicar, ele estava agressivo, irritado, porque ele estava com dor. As pessoas achavam que aquilo era do autismo. E aí, ao tratar a úlcera, o menino acalma, fica tranquilo e para todos os remédios. E começa a se comunicar e se socializar melhor, entendeu? Então, é tão importante que as famílias estejam unidas nesse momento. Nem sempre é possível, mas as terapias, tudo isso, toda essa questão da rotina, tudo isso vai ajudar muito e vai facilitar, com certeza. É a organização da rotina, a organização do organismo, a organização de um programa terapêutico individualizado, com fono, TO, psicologia, atividade física, piscina, arte, música. Aquilo que é importante para todas as crianças organizadas, o dormir, né, que a gente falou na aula, o quanto dormir Dormir é fundamental. Premissa básica é dormir bem cedo, né? Tirar um pouco os eletrônicos da noite, porque os eletrônicos da noite interferem muito no sono, né? E de todo mundo, né? Não é de quem tem o espectro autismo ou de quem tem TDAH. Mas é que como aquilo que fosse importante para todo mundo, para eles é indispensável, porque eles são muito mais sensíveis que a gente. Caio, e o tempo do nosso bate-papo voou. Antes de encerrar, eu queria falar um pouquinho que você também desenvolve um trabalho sem fins lucrativos. Você é presidente de uma associação, que é a Associação Caminho Azul, e assim é possível ter esse contato com você e com o seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Né? Para quem, por exemplo, para essas famílias que precisam desse apoio. A Associação Caminho Azul é uma entidade que nasceu em 2019. Ela não tem muito um local fixo. A ideia dela é a gente fazer um movimento translacional, que é trazer tudo que tem de tecnologia nova, de desenvolvimento para a sociedade, tentar auxiliar a sociedade a criar movimentos de aprendizado e desenvolvimento próprio. Nós fazemos congressos, treinamentos, nós temos as nossas páginas na internet, no Instagram, no YouTube. Acho que o Instagram é Caminho Azul Oficial, YouTube é a Associação Caminho Azul. E lá é que a gente consegue apresentar todos esses raciocínios para que as pessoas consigam, nos seus próprios ambientes, com a sua criatividade, né, desenvolver uma vida melhor para quem tem os transtornos do desenvolvimento. Eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente na EJUR. Muito obrigada. Volte sempre a Roraima e a gente fica aqui com a nossa gratidão imensa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, e para você que nos acompanhou também, muito obrigada pela sua audiência. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, comenta e a gente se encontra na próxima. Até lá!